Olá! Hoje a gente vai abrir um verdadeiro kit de ferramentas jurídicas que todo policial penal precisa conhecer, sabe? Estamos falando daqueles poderes que permitem agir em situações de urgência quando a lei não é tão explícita e cada segundo conta, para a segurança e para a justiça. Vamos começar. Pensa na cena. Um crime acabou de acontecer dentro de uma unidade prisional. E os peritos oficiais? Bom, eles estão a horas de distância. As evidências podem sumir, se contaminar a qualquer momento. E aí, o que o policial penal que está ali no calor do momento pode, e mais importante, deve fazer? É essa questão que a gente vai resolver hoje. E para responder essa pergunta, nosso roteiro está bem definido. Primeiro, vamos entender a situação de urgência. Depois, descobrir que poderes são esses que vão além da letra da lei. Vamos conhecer a figura do perito da ocasião, juntar teoria à prática e, claro, fechar com as regras do jogo. Então vamos direto para o nosso primeiro ponto, o dilema no terreno. A realidade dentro de um estabelecimento penal, a gente sabe muitas vezes, não espera pela burocracia, nem por aquilo que está escrito nos manuais. E é exatamente aqui que o desafio se apresenta. A necessidade de agir agora, imediatamente, para manter a ordem e, o que é fundamental, para preservar provas que podem ser aquela linha tênue entre a justiça e a impunidade. Agora vamos para a segunda parte, onde a gente começa a montar a solução. Aqui vamos falar do alicerce legal que permite ao policial agir. São os poderes que, mesmo não estando escritos com todas as letras, existem e são válidos. A base de tudo é a teoria dos poderes implícitos. A lógica por trás dela é bem simples e, olha, genial. Pensa assim, quem dá os fins dá os meios. Ou seja, se a lei te dá uma missão, ela também está te dando implicitamente as ferramentas necessárias para cumprir essa missão. E isso não é nenhuma invenção, nenhuma novidade jurídica. Essa teoria, para se ter uma ideia, nasceu na Suprema Corte dos Estados Unidos, lá em 1819, e hoje é plenamente adotada aqui pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a base legal para essas ações é super sólida. Então, vamos conectar as coisas. O ponto crucial é este. A Constituição Federal dá à Polícia Penal uma missão bem clara: garantir a segurança dos estabelecimentos penais. Esse é o fim que a lei determinou. E é aqui que a teoria vira prática de verdade. Se o dever é garantir a segurança, os poderes implícitos são as ações concretas: realizar revistas, apreender objetos proibidos, isolar uma cena de crime, usar um scanner corporal, conter um distúrbio, enfim, tudo aquilo que for razoável e necessário para cumprir a missão. Certo. Vamos avançar para o nosso terceiro tópico. A gente já entendeu por que um policial pode agir. Agora a pergunta é: como ele pode documentar legalmente as evidências que encontrar? É aqui que entra a ferramenta processual. E a resposta está aqui, direto no Código de Processo Penal. A própria lei prevê a figura do perito ad hoc. E o que isso significa? É um perito nomeado para uma finalidade específica. Então veja bem, não é uma brecha na lei, é a solução que a própria lei criou para quando o perito oficial não está disponível. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o perito de carreira, aquele que atua no dia a dia. Do outro, o perito ad hoc, que é um servidor nomeado para uma situação excepcional, de urgência, justamente para suprir a ausência do oficial. Mas atenção, porque não é de qualquer jeito. Para que esse laudo seja válido, existem 4 regras de ouro, inegociáveis. Primeira, precisa ter uma nomeação formal. Segunda, o laudo tem que ser assinado por 2 pessoas. Terceira, ambas precisam ter diploma de ensino superior. E por último, a 4ª regra, o laudo tem que ser puramente técnico e descritivo, sem nenhuma opinião pessoal. Ok, agora que a gente já tem as 2 peças do nosso quebra-cabeça, vamos juntar tudo na seção 4. Vamos ver como essas ferramentas funcionam juntas para criar uma base legal completa para a ação. E aqui está a síntese perfeita, ao pulo do gato. A teoria dos poderes implícitos dá ao policial o dever, a obrigação de agir. Já a figura do perito ad hoc dá a ele a ferramenta, o procedimento correto para registrar tudo aquilo que não pode esperar. E por que isso é tão importante? Porque, ao usar essas ferramentas do jeito certo, o policial penal se torna o primeiro guardião daquela prova. Ele está garantindo a integridade da chamada cadeia de custódia, ou seja, o histórico da evidência, evitando que um processo inteiro seja anulado lá na frente por uma falha. Chegamos na nossa última e importantíssima seção. Esses poderes, como a gente viu, são fortes, mas não são um cheque em branco. É fundamental conhecer os limites, as regras do jogo. E os limites são muito claros. Primeiro, os direitos fundamentais são uma barreira intransponível. Nenhuma ação pode violá-los. E segundo, o princípio da proporcionalidade.
A ação tem que ser estritamente necessária para atingir o objetivo, sem nenhum tipo de excesso. No fim das contas, o ponto central é este. O policial penal que age como perito ad hoc não está usurpando a função de ninguém. Ele está, na verdade, construindo uma ponte sobre uma falha do Estado, garantindo que a justiça possa seguir seu curso e que a impunidade não vença por um detalhe técnico. E isso nos deixa com uma reflexão final que resume tudo. Quando se aplicam essas ferramentas legais do jeito certo, a questão deixa de ser usurpação de função e se torna uma poderosa garantia de justiça, mesmo nos ambientes mais desafiadores que existem. E aí, essa análise ajudou a esclarecer as coisas? Se sim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!